Olá, amigos da TV Web Luz, sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando mais um programa Entrevista. Contamos hoje na técnica com o nosso companheiro Eduardo Gomes, dando suporte a ele, a Rita de Cássia. Estamos transmitindo em parceria também com a Rádio Web Amigo Espiritual de São Borjas. Então, sejam todos bem-vindos. Hoje estaremos entrevistando o nosso companheiro Edson Figueiredo de Abreu. Eu acredito que todos já o conheçam, diria que já dispensa comentários e informações, mas eu acho que precisa, para quem não sabe, né? O Edson Figueiredo de Abreu é um militante da doutrina espírita de que eu saiba, uns 40 anos, mais ou menos. Não que ele seja idoso, ele começou cedo, viu, pessoal? Fiquem tranquilos, tá? E ele é o atual presidente do Grupo Espírita Manuel Bento, que fica em Santana, uma casa aí com bastante trabalhadores, bastante trabalho, bastante assistências, né? E seja bem-vindo, Edson. Fala um pouquinho aí de você para o pessoal. Obrigado, Dimas. Os 40 anos aí é um pouco exagerado, apesar de que está próximo, viu? De 84, quer dizer, em 2024 vai fazer os 40 anos, né? 2024, quer dizer, então está próximo. Não tô tão errado, não. Não, e a frente lá do Manuel Bento, desde 1990, então já está fazendo aí 31, né? É isso? Pois é. 31 anos à frente lá da instituição. O tempo passa rápido, né, Edson? Eu diria que tem uma certa experiência, né, no trato aí com essa questão da administração da instituição, com essa questão que a gente vai abordar hoje, né, que é a questão mediúnica. Então, acho que a gente pode, de alguma forma, colaborar com o esclarecimento aí do pessoal, né? Como vocês observaram, o Edson... Estamos juntos. Como vocês puderam perceber, o Edson é um estudioso da doutrina espírita, né? Palestrante, participa de programas na rádio... Fugiu o nome, Mundo Maior, na Mundo Maior TV, né? Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior, é isso mesmo. E o tema de hoje é um tema que sempre nos chama muita atenção pela amplitude que ele tem, né? Então, e várias abordagens também, né? Então, o nosso tema de hoje é por que os médiuns falham? E para começar, eu diria assim para o Edson, por que você escolheu esse tema? Pois muitas pessoas já falaram e vão falar sobre esse tema, até por causa da amplitude dele. E eu ia dizer assim, o que você traz de novo? Mas eu achei que não caberia, né? Novo, pode ser até ser, mas o que você está esmiuçando aí para poder falar conosco hoje? Bom, Dimas, esse tema eu resolvi falar porque eu tenho uma palestra, na verdade, né? O título da palestra é justamente esse, Por que médiuns falham? E eu lembro que a razão de eu ter feito essa palestra foi quando houve aquele nosso amigo que foi preso, aquele médium de cura famoso, não vou citar o nome aqui, que não interessa, né? Que acabou sendo preso. E isso criou um certo problema, não, mas criou um certo suspense em relação ao espiritismo, porque quando se fala em médium, já se imagina a doutrina espírita, né? E, na verdade, esse médium não era espírita. Então, essa palestra, na verdade, foi para esclarecer algumas coisas nesse aspecto, porque você tem médiums e médiums. Você tem médiums que conhecem a doutrina e tem outros que não conhecem, mas são médiums, né? Porque a mediunidade em si, ela não é especialidade dos espíritas, né? Ela não é só inerente aos espíritos. Ela está presente no mundo. E também, Dimas, por outros fatos que ocorreram mais recentes, com médiuns de psicografia, pelo menos 2, que estão sendo investigados pelo Ministério Público Federal, né, por fraude. É mesmo? E mais um outro agora recente que foi também acusado de assédio, né? Um dado do Sul, de Curitiba. Então,
Eu acho que a palestra é mais do que, do que importante em função dessa questão. Por que que esses médiums falham? Sim, verdade, Porque verdade. você há de convir que a mediunidade não é para ninguém usá-la, né, e ninguém ser preso por causa dela. Sim, lógico, Você lógico. concorda? Muito, muito bem. Bom, Edson, nós já temos aqui a nossa companheira Cleusa Ferreira dando boa noite, né? O Marcos Macedo, e o Marcos já entra falando, fazendo algumas colocações, mas eu vou deixar para depois, né? Apesar que você está lendo aí também, né? Chegou a mensagem para você aí, né? Mas eu queria que você explanasse um pouco aí, até para que a gente possa entender mais o conteúdo e assim poder questionar você sobre essas questões todas que vão surgindo aí. Sim. O que você gostaria de exatamente que eu abordasse a mais? Você fica à vontade aí. O que a gente tem que tentar entender, mas como eu já falei aqui, mediunidade ela não é uma característica específica dos espíritas. Ela é um dom, né? Da pessoa, e ela está presente na maioria das pessoas, inclusive. Se a gente for falar em termos de mediunidade, não ostensiva, né? Depois eu vou explicar melhor isso, mas a mediunidade em si, clássica, que é essa de você poder receber intuições e inspirações dos espíritos, todos nós temos. Né? Agora, a mediunidade ostensiva, que é essa, por exemplo, mediunidade de cura, a psicografia, ou mesmo a psicofonia, que é o médium falante, né? Essas a gente chama de ostensivas. Então, elas requerem aí uma certa característica diferenciada no médium. E esses aí é que trabalham mais dentro da doutrina, né? Agora, mesmo dentro da mediunidade ostensiva, você tem algumas diferenças que foram estudadas por Kardec. Você tem o médium que eles chamam de mecânico, né? Semimecânico e o intuitivo. Na época do Kardec, você tinha muito médiums mecânicos e semimecânicos. Hoje em dia, esses médiums já são mais, eu diria que são raros, né? Você tem mais médiums intuitivos. O que significa? Que o mecânico e o semimecânico, ele dificilmente ele interfere na produção mediúnica. O espírito tem mais liberdade de usar o médium. No intuitivo, o médium já tem um controle maior. E hoje em dia, a maioria dos médiums são intuitivos. Então, o médium em si, ele é o grande responsável por aquilo que ele produz. Ele não pode colocar a responsabilidade sobre o espírito, porque ele é o intermediário e ele é o responsável por aquilo que ele faz. Mas não tem médium que não interfira nas mensagens, tá? E esse é um grande problema que eu acho. Porque se isso fosse estudado, se isso fosse aceito de uma forma natural, os próprios médiuns tomariam cuidado com as coisas que eles fazem. Eles teriam mais cuidado mesmo, né, que acho que é a palavra, com aquilo que eles transmitem, eles se questionariam mais, né, se isso fosse aceito de uma forma natural. O problema é que existe aí uma certa, não aceitação, não, eu acho que falta um estudo, de fato, né, de que o médium interfere, e aí o que acaba acontecendo? Muitas pessoas acabam não entendendo isso, acabam, de alguma forma, endeusando os médiums, né? E os médiums são seres humanos. Né? Eu vi aí que tem uma mensagem falando em vaidade, a gente vai falar um pouco sobre isso também. Mas o médium é um ser humano. E eles falem. Então, tá faltando isso, tá, Dimas? O pessoal entender que o médium é um intermediário e que hoje em dia, diferentemente do que ocorria na época do Kardec, o médium interfere sim, e ele é o grande responsável por aquilo que ele transmite, por aquilo que ele passa adiante. Entendeu? Uhum. O Marcos faz essa colocação, né? Porque os médios falam, quando eles deixam a vaidade prevalecer com a verdade. Tem sentido, né, Edson? Tem sentido, e isso tem a ver com a questão que eu estou falando aqui. Falta estudo, inclusive, falta esse entendimento, né, do que é o verdadeiro papel do médium, ou o que se espera da mediunidade em si. Tá? Tem uma coisa que a gente tem que falar, eu falei aqui que nem todo médium é espírita.
certo? Também, nem todo espírito que se manifesta através dos médiuns são espíritas. Isso é um grande problema e é uma coisa que tem que ser entendida. Porque o que acontece? Quando você tem um médium que é espírita, ele é estudioso da doutrina, ele vai perceber essas coisas que nós estamos falando aqui. Ele vai ter mais cuidado. Ele não vai se deixar levar pela vaidade, como o nosso ouvinte colocou aí, né? É o Marcos, né, que colocou? Isso, é o Marcos. Ele não vai se deixar Marcos levar pela Macedo. vaidade, porque o médium espírita estuda, sabe que tem essa questão. O grande problema é que o médium não sendo espírita e recebendo espíritos que também não são espíritas, que não conhecem a doutrina, aí você cria um caldo, né? Um caldo aí bem grosso e bem propício a falhar. Porque você pega, por exemplo, a maioria dos espíritos que se manifestam em médiums de cura, por exemplo, lógico que tem as suas exceções, mas a maioria desses espíritos, eles são espíritos extremamente vaidosos, arrogantes. Eles querem mais aparecer, fazer mais as coisas de forma ostensiva do que outra coisa, entendeu? Então eles fazem uso de médiuns que não têm o estudo. Porque um médium que estuda não deixaria esse espírito ser tão arrogante, sabe, tratar as pessoas da forma que trata. Um médium, um espírito, por exemplo, ir num programa de televisão para fazer entrevista e o espírito se manifestar no programa de televisão. Quer dizer, qualquer um que estude a doutrina sabe que isso aí é um absurdo. Você está dando vazão, né, a que o espírito, né, seja como é que eu podia dizer, um enganador. É o falso profeta da erraticidade, que existe inclusive nos livros do Kardec. Isso que eu estou falando é coisa antiga, tá? Você deve lembrar aí que teve médiuns de cura que foi em programa de televisão lá, e o espírito se manifestou lá e deu a entrevista. Eu acho que não é nada contra o espírito se manifestar, só que a gente sabe que provavelmente uma estação séria, né, uma reunião séria, inclusive que o Kardec coloca nos seus livros, você precisa ter uma série de cuidados. E a doutrina espírita não é espetáculo, quer dizer, a mediunidade não é para ser espetáculo, entende? Ela é para ser utilizada para o bem comum, né? Para ajudar as pessoas, tanto o médium como as pessoas que o procuram. Então não é para virar um espetáculo, entende? Então é nesse sentido que eu falo que tem espíritos que não são espíritas e que causam esse tipo de problema. Perfeito. Então, nós encontramos aí nas jornadas que já caminhamos juntos e outras pessoas mais aí também, com certeza, encontrou médiuns que chegam na casa espíritas, né, completamente desequilibrados, né, com grandes dificuldades e sem conhecimento, ou talvez até alguns com conhecimentos, né? Como é que o médium, Edson, pode iniciar pedir essa ajuda? Como é que uma casa pode ajudar esses médiums a se reequilibrarem? Com base no que você disse, né? Os médiums falham muito porque lhes faltam conhecimento, né? Então, isso que você está dizendo, inclusive, corrobora o que eu falei, que a grande maioria é médium. Porque muitas pessoas que aportam as casas espíritas, elas vêm em desequilíbrio, justamente desequilíbrio mediúnico. Né? Não necessariamente seja um médium que vá ser um médium de tarefa, lá o que a gente chama, né, o ostensivo. Mas ele está, de alguma forma, sendo desequilibrado no seu campo mediúnico, né? Ou no seu campo intuitivo, ou outro tipo de mediunidade que ele tenha. Então, o que a casa espírita faz? Recebe essas pessoas, as reorientam, as apazigua no primeiro momento, né? As acolhe, as reorientam, e ao perceber que a pessoa tem esse tipo de manifestação em função de algum desequilíbrio que está no campo mediúnico, as coloca para fazer cursos. E no cursos, né, de doutrina espírita, a pessoa vai aprender uma série de coisas ali, ela vai aprender a se conhecer, ela vai aprender a entender o seu campo mediúnico, ela vai saber o que é dela, o que não é. Tudo isso ela vai aprendendo, né, a separar o que é dela, o que é do espírito, para ela poder ter controle.
E ela saber que ela é a controladora, e não ela que vai deixar o espírito se manifestar à vontade. Porque o dono do corpo é o médium, não é o espírito. E o espírito tem que respeitar isso. O espírito não pode vir se manifestar com a hora que ele bem entende e da forma como ele entende. O médium que tem que determinar isso, tá certo? Senão, sim, imagina, Dimas, ia virar uma festa, né? Os espíritos se manifestando, tudo quanto Para quem não sabe, nós trabalhamos no Manuel Bento muito tempo juntos, né? E vimos muito dessas questões, né? Onde a gente acreditou e entendia que as assistências, elas trabalhavam em duas pontas, como você bem o disse, o tratamento espiritual para reequilibrar essa pessoa, né? E aí o estudo. Mas, Edson, e os médios que têm essas mediunidades mais ostensivas, eles são... eu estou dando um passo à frente, mas você pode voltar, não há problema nenhum, né? Eles são missionários, Edson? Eu diria que muitos acham que sim. Eu diria que não. Eu diria que eles escolheram, né, essa atividade como uma forma deles poderem contribuir mais, até mesmo no próprio meio espírita, né? Um comprometimento aí. Existe um item, um capítulo inteiro no livro dos Espíritos, que é a questão da escolha das provas. Vai das questões 258 até 273 do Livro dos Espíritos, para você ver a quantidade de perguntas que o Kardec fez sobre esse tema específico, né? Então, ali eu entendo que é uma escolha prévia que o médium faz, né, de ter essa diferenciação mediúnica, ela sendo mais ostensiva, para que ele possa, de alguma forma, contribuir. Isso pode contribuir para ele, na verdade, e ele contribuir com os demais, entendeu? Então, eu não colocaria como uma missão, não. Eu colocaria como um caminho que a pessoa escolheu para ela poder se desenvolver mais, para ela poder tendo, né, essa questão. Porque o que a gente tem que entender é que o médium ostensivo, ele tem muito mais facilidade de perceber o campo espiritual, o plano espiritual. Então, ele tendo isso com ele na vida dele, ele teria uma condição de ter um controle maior sobre as coisas. De não se deixar levar, né, pelas coisas materiais, principalmente, pela vaidade, como a gente já foi falado aqui, justamente porque ele tem essa capacidade de percepção acima da média, né, das pessoas, de perceber o plano espiritual, enquanto que a grande maioria não tem, né? As pessoas que são mais intuitivas, por exemplo, né, os médiuns intuitivos, eles não têm essa percepção tão clara. O médium ostensivo já tem. Então, eu diria que é uma escolha de prova que ele fez para poder, de alguma forma, se desenvolver melhor, crescer mais em termos espirituais, né? Para, vamos assim dizer, se colocar na tarefa, né, Dimas, ele poder também aprender. Porque quando você participa de uma sessão mediúnica, que você ouve as histórias que os espíritos contam, Dimas, o aprendizado é fantástico. Não só para o médium que está dando passividade, né, para aquele espírito, mas para quem está presente na reunião. As histórias, né, que são contadas e tal são fantásticas em termos de aprendizado. Verdade, então, eu acho que eu me alonguei um pouco na resposta, mas eu acho que eu precisava justificar, porque eu não acho ser missão. Entende? Uhum. Porque senão você dá a esses médiums a característica que todo mundo acha, né, que endeusa o médium, entendeu? Isso é a pior coisa que pode acontecer. O médium achar que ele está em missão. Aí ele vai correr o risco de se sentir endeusado, entendeu? E não é isso. Foi escolha para o seu desenvolvimento. E ele, pelo fato de ter escolhido, eu diria que ele tem menos chance de errar, entendeu? Por ele ter justamente essa capacidade de perceber o plano espiritual. Então, eu diria que ele não poderia ter desculpa, hein? Entre aspas, né, para falhar, mas desde que ele tenha o estudo, tá certo? Se não tiver estudo, eu lembro que muitas vezes, né, e eu acho que é muito comum o pessoal que chega na casa, está começando a assistir a palestra, né, e eles ficam observando o palestrante
de vários ângulos, né? Não ângulos de visão, mas ângulos de entendimento. E quantas das vezes a gente percebeu que o pessoal era endeusado, né? O palestrante é endeusado, o dirigente da casa é endeusado, né? Então, assim, não é fácil para o médium, né? E talvez nem tão ostensivo, porque é apenas um orador lá, um palestrante, né? E se não tomar cuidado, ele desequilibra e desequilibra com um certo grau de comprometimento muito sério, não é, Edson? O problema é esse. Quando você tem esse endeusamento, vamos assim dizer, essa admiração que as pessoas têm pelo médium, sem entender o que é mediunidade, né? E ainda mais isso que eu coloquei desde o início, né, Dimas? De que o médium é o responsável, que ele interfere sim. Quando você cria isso, você, sem perceber, a gente tem percebido aí médiums famosos, Dimas, tratando de tudo. Falando de tudo quanto é assunto. Isso é um perigo. Porque você não sabe, né? E ele, às vezes, nem ele mesmo distingue, ou então, ou intencionalmente ou não intencionalmente, o que é dele e o que é do espírito. Porque aí passa a ser a palavra dele como se fosse do espírito, entende? E o grande problema da doutrina é que as pessoas acham que esses médiuns são os representantes da doutrina, quando na verdade não são. Eles são apenas médiuns. Não existe o representante da doutrina, alguém que possa falar em nome da doutrina. Tá certo? Porque cada um de nós aqui está aprendendo, a doutrina é livre, inclusive. Então, esse é o X da questão. É por isso que lá no Manuel Bento, como você conhece muito bem, Dimas, a gente acabou. Não sei se você é da época que tinha os trabalhos do fulano, o trabalho do ciclano, o trabalho do beltrano. Lembra disso? Eu vou no trabalho você me compromete, né? Você está falando que eu sou um espírito lá de... Você que tem 40 anos de Manuel Bento, eu não. Então, mas vamos lá. Vamos lá. Trabalho do fulano, trabalho do ciclano, trabalho do beltrano, né, trabalho da Beatriz, ou seja, o que acabava acontecendo? Essa espécie de endeusamento, vai. Não tão grande, mas, né? O que nós fizemos? Reorganizamos tudo isso, batizamos os trabalhos com nomes específicos, criamos regimentos, não aparece nome de médiums, o médium fica no anonimato, que é a melhor coisa que pode ter para ele ser um anônimo. Ele ir lá, presta o seu serviço, né? Faz a sua tarefa e sai, e volta com os aprendizados que ele teve. E ele não aparece, porque não interessa quem é o médium, interessa que é aquele tipo de tratamento, aquele tipo de trabalho que está sendo feito. O anonimato, no meu modo de ver, é a grande chave para que o médium não fale. Não quer dizer que o médium que seja conhecido também vai falhar. Só que o fato dele não ser assediado, vamos assim dizer, tanto fisicamente quanto espiritualmente, vai ajudá-lo a não falhar. Então é de extrema importância que as pessoas que estão ingressando nas casas espíritas, nos seus estudos, pensem sobre isso. Do anonimato em si, né? de não aparecer. E se for trabalhar para aparecer, aí tomar o cuidado, né, de não se deixar levar pela vaidade. Porque o que a gente também tem percebido no movimento espírita, Dimas, aliás, o que levou esses dois que eu citei aqui, né, que estão sendo investigados aí pelo Ministério Público, é o dinheiro. É venda de livro, sabe, você lotar, né? Hoje não dá para fazer isso, mas na época lá se lotava plateias de pessoas para verem aquele determinado médium, né? E aí trazia lá uma batelada de livros. E isso não é de agora, não. Eu lembro que quando o Manuel Bento completou 50 anos de existência, isso foi em 94, nós, 50 anos de existência, lá em 1994, a gente achava que, merecemos uma comemoração. Uma festa, mas uma comemoração. Sim. E aí nós tentamos convidar um desses médiums. E a resposta que nós recebemos foi de que não. Que ele só ia para fazer palestras em locais que tinham mais de 1.000 pessoas. Entendeu? Quando nós falamos que a casa só cabia 350, né? Nós fomos descartados.
Isso eu estou falando de 1994, então já começava lá atrás esse tipo de situação. Então, é um certo profissionalismo da mediunidade, coisa que a doutrina espírita repudia. Né? Você tem ali o dai de graça, o que de graça recebestes, entendeu? Que é estudado, né? Na doutrina espírita, tá certo? Então, infelizmente, esses médiums não percebem esse tipo de coisa. Eu também já tive situações, Dimas, de perceber médiums usando como se fosse um espírito falando, né? Para ele dar recados para o grupo, que ele gostaria de dar. O recado é ele que gostaria de dar, porém ele usa como se fosse uma entidade. Olha, o espírito está dizendo isso. Então ele passou o recado dele como se fosse o espírito, quando na verdade é ele. Então, esse tipo de situação precisa ser muito bem pensada, né? É verdade. Ô Edson, primeiro aqui nós temos que dar uma boa noite para Celso Augusto Graças, companheiro nosso de jornada aí, seja de muito tempo. Tem a Marta Novaes também. E a Marta está perguntando assim, Edson, pode me explicar melhor quando disse que no centro espírita havia o trabalho de fulano e o trabalho de Beltrano? Que trabalho seria esse? E em que o médio ficava tão evidente? É Marta Noves. Não é Novaes, é Noves. Boa noite, Marta. Eu conheço a Marta. Marta, é assim, que antigamente, como não tinha estudo, não tinha... os médios ficavam mesmo em evidência. Então, o dirigente do trabalho, ele ganhava essa evidência, entende? E mais, ele dirigia e ele organizava a reunião de acordo com a crença que ele tinha, com o estudo que ele tinha. Então, você não tinha padronizações, cada trabalho tinha uma característica, e essa característica era ditada pelo dirigente em si. Por isso que existia, eu vou no trabalho do fulano, que é mais forte que o trabalho do ciclano. Entendeu? Então, existia isso. E foi isso que nós acabamos organizando, renomeando os trabalhos, fazendo rodízio de dirigentes, né? Para que os dirigentes pudessem estar em trabalhos diferentes, porque aí você não vincula a pessoa. Não importa quem é o médium, né, ou o dirigente. O que importa é o trabalho que está sendo feito. E é o que eu exalto aí da importância do anonimato para o médium. Porque quanto mais anônimo ele for, menos chance de falhar ele tem. Apesar de que ele ainda pode falhar num grau menor, né? Que nem esses que eu falei aí, que dá o recado para o grupo dele, né? Da vontade dele, como se fosse dos espíritos. Então a gente precisa tomar cuidado com isso aí também, né? Ô Edson, uma vez eu estava numa casa, eu vou omitir nomes, né? Eu estava numa casa e ao meu lado tinha uma médium que tinha uma vidência bem acentuada. E aí o dirigente, ou médium, vamos chamar do médium, foi dar uma mensagem tipo essa que você está falando, né? Olha isso aqui. E aí a médium que estava do lado falou assim, não tem espírito nenhum do lado dele. Não há manifestação nenhuma, né? Então, estamos aqui comprovando, né? Mostrando o quanto os médiuns podem falhar, né? Se envolvendo com a palavra em si, né? Sim, e o que eu sinto mesmo, Dimas, é que falta o estudo de Kardec, tá? Porque se você pega, por exemplo, eu já citei alguns aqui, mas se você pega, por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21, você tem lá, haverá falsos cristos e falsos profetas. O profeta aí, no caso, é os médiuns, né? Então, eles já tratam um pouco disso. E, olha, tem um item interessante nesse capítulo 21, né, do Evangelho, que é o item 10, que é uma mensagem do Erasto, os falsos profetas da erraticidade. Então, veja, dentro desse capítulo que fala de falsos cristos e falsos profetas, que seriam os médios, o Erasto ainda traz uma mensagem dizendo, olha, cuidado com os falsos profetas da erraticidade. São os espíritos. Como eu falei aqui, tem espíritos que não são espíritas.
não conhece a doutrina, né? E aí, se você pega, por exemplo, o livro dos médiuns, né, no capítulo 28, você tem lá, o Kardec trata dos médiuns interesseiros. Entendeu? Isso é importante. Os médiuns que têm interesses. E esses interesses não necessariamente são pecuniários, né? Não necessariamente é valor. Às vezes é o interesse de colocar alguma coisa dele, de colocar uma ideia dele para o grupo, como eu já falei aqui. Às vezes é o interesse mais da vaidade em si, entendeu? Dele estar se exaltando, né? dele aparecer. Por isso que é importante, inclusive, que nas reuniões mediúnicas, além do anonimato, você regule a quantidade de manifestações que cada médium vai dar. Porque se você deixa só né, um fazendo, os outros, ele tem uma tendência a se exaltar, de achar que ele é o melhor médium da reunião, ou do centro, coisa que o valha. Tá certo? Por Sim. isso que lá no Manuel Bento a gente também toma esse cuidado. Por exemplo, 2 manifestações no máximo por médium por reunião. Entendeu? Que aí você consegue, de alguma forma, distribuir bem. Além de manter o anonimato, você distribui, e o médium não se sente... Eu gosto de usar um termo muito legal. Ele não se sente a última psicografia, a caneta da psicografia, entendeu? Você mudou aí os termos, né? Não tem aquela coisa da última... A bolachinha, né? Não tem aquela coisa bolachinha do pacote. A última bolacha do pacote. No caso da mediunidade, é a última caneta da psicografia. Porque tem médium que se acha, entende? Esquecido desses detalhes todos que a gente está falando aqui. É porque falta, de fato, o estudo, né? Ô, Edson, nós estamos fazendo bastante referência ao médium que fica em evidência, com mediunidade ostensiva, né? Mas os médios, eu vou chamar de comuns, né? Mas aqueles médios que não têm mediunidade ostensiva, que não aparecem tanto, eles também falham, Edson? Também. Porque, e eu diria que a falha maior está em não perceber o que é deles do que é dos espíritos. E levar adiante coisas como se fossem dos espíritos, mas que na verdade são deles. A gente está falando aí do animismo, né? O animismo é a coisa mais comum que existe no campo mediúnico. Então não é errado. O que precisa é ser estudado e que precisa ser aceito com naturalidade. Porque ao ser aceito com a naturalidade, vai haver, como eu já falei lá atrás, né, maior vigilância, maiores questionamentos. O médium, ele passa a até perguntar para as pessoas, o que você achou disso que eu trouxe, você acha que está certo, você acha que não está certo. Quer dizer, então, dentro desse campo aí do anonimato que eu estou falando, também da humildade, né? De você não se achar aí a última caneta da psicografia, e você colocar essas questões. Só que falta isso que eu estou falando, falta uma compreensão maior dessas questões de como se dá o campo mediúnico, aí, né, de como se dá a atividade mediúnica e o quanto que o médium interfere. Sim. Isso precisa ficar claro. A interferência do médium é muito grande. E quando isso ficar claro e as pessoas estudarem, aceitarem isso com naturalidade, você vai ter menos probabilidade dessas falhas, tá? Nesses médiums não ostensivos. Entendi. Certo? Porque eles vão tomar mais cuidado, né? É muito sutil. É tudo muito eles sutil, vão tomar mais né? cuidado. E aí cabe o orar e vigiar, né? Bem. O Edson, agora indo novamente para o médium mais ostensivo, ou não necessariamente, né? Porque nós temos nas casas espíritas, além dos médiums, né, mais ostensivos ou não, né, nós temos o pessoal que é o dirigente, é o palestrante, é o diretor, né, o presidente, né, todos são suscetíveis a essas falhas, né. Eu tive algumas oportunidades de ver casas onde o médium, tinha um médium principal, se assim podemos dizer, que ele dava todas as orientações até para a gestão da casa, né? Isso também é uma grande falha, não é não? Uma falha do médium, quero dizer também, né? Não só do médium, como das pessoas que frequentam a própria casa, né, Dimas? O que a gente tem que entender
é que a casa espírita é composta da parte física e da parte espiritual. Da parte espiritual cuidam os espíritos, da parte física quem tem que cuidar são os encarnados. Então você não pode, por exemplo, que nem eu já vi, você citou aí, eu também já lembrei aqui, né, de uma casa espírita que o estatuto foi escrito pelo espírito, através do médium. Aí construiu uma sede e a planta do prédio foi o espírito que idealizou, através daquele médium. Então, na verdade, o quanto tem do espírito e quanto tem da vontade daquela pessoa que é o médium, né, de colocar as suas opiniões para que elas prevaleçam, usando o espírito como um escudo. Então, nós temos que entender o seguinte, na administração de uma casa espírita, na administração de uma reunião, você tem que ter a parte física comandada pelas pessoas físicas, com a menor interferência possível dos espíritos. Porque quando você tem um espírito que dita as normas, dita as regras e comanda a casa, qual é o aprendizado que o pessoal está tendo? Se está sendo dirigido, na verdade. Está sendo conduzido. Não estamos aprendendo nada. Porque aí você vai estar sendo, na verdade, conduzido por uma entidade, se é que é a entidade, né? E o aprendizado que deveria ser nosso, ele não existe. Então, eu diria que um espírito que faz isso, inclusive, Dimas, é um espírito tremendamente vaidoso e é um espírito que não está preparado para atuar no campo mediúnico, na casa espírita, de fato. Porque uma casa espírita que tem estudo não permitiria esse tipo de coisa. Verdade, você ser dirigido por uma entidade, entendeu? Você pode até fazer reuniões para fazer consultas e tal, mas as decisões elas têm que ser das pessoas físicas e não das entidades. Isso é um grande erro. Por isso que eu já vi casas fecharem. Você já deve conhecer casas que fecharam porque o médium principal faleceu, né? Desencarnou e não tinha ninguém que recebesse aquele pseudo-espírito. E aí apareceu um lá que recebia e o pessoal desconfiava. Não, esse aí não é possível. Aí o outro falava... Aí não vale, né? Só valia com aquele médium. Com outro médium não vale. Não dá. Ô Edson, quer complementar? Não, eu ia fazer um complemento de médios, inclusive, que recebem mensagens esdrúxulas e que, como ele tem o respeito das pessoas e como não há o questionamento, essas mensagens esdrúxulas acabam prevalecendo. E as pessoas acabam acreditando. Mas tem cada coisa aí do arco da velha circulando que você não tem ideia. Porque falta justamente o uso do raciocínio, né? Falta o uso sabe? Da fé raciocinada. Da fé raciocinada. Muito bem. Edson, eu tenho mais uma pergunta aqui, mas antes de eu fazer essa pergunta, eu quero dar boa noite a todos que chegaram aí, que estão junto conosco, né? E falar para o pessoal, os nossos internautas, fiquem à vontade para fazer perguntas, né? Nós já fizemos umas 15 aqui para o Edson, mas vocês fiquem à vontade, né? Então eu vou lançar a mão de mais uma pergunta aqui, mas agora eu quero entrar novamente no médium ostensivo, porque, até como uma referência, né? Mas lembrando que o médium que não é ostensivo também tem que estar, como você mesmo disse anteriormente, tem que estar vigilante, né? E essa questão de orar e vigiar é de fundamental importância. E sempre lembrando, né, temos que ter a simplicidade ou a humildade, se assim quisermos dizer, de que nós somos falhos. Então, não vá pensar só no outro, não, né? Porque a gente fica olhando para o outro e não olha para dentro, né? Você me permite fazer não uma correção, mas esse orar e vigiar, ele é muito clássico, né? No campo religioso, inclusive. Eu colocaria de uma forma diferente, trabalhar e questionar. Sim, entendeu? Perfeito. Você percebe? É um pouquinho diferente, mas que tem essa conotação também. Trabalhe e questione. Não há problema nenhum em questionar, se questionar. Entendeu? Não isso é importante, Edson. Isso é muito não ficar aceitando tudo, né? Que vem lá pronto. Dimas, eu já vi dirigente de casa espírita fechar uma mocidade amando de um determinado espírito, quer dizer. Dá licença, o espírito vai vir fechar uma mocidade espírita numa casa? Não tem cabimento, né? Bom, vamos a mais uma pergunta aí, né? Vamos falar um pouquinho de médios de ostentação, um médio com mais responsabilidade,
né, que serve como referência, né, mas a gente quer dar apenas como referência. Né. Os médiuns de cura, Edson, estamos falando em médiuns sérios, médiuns que desenvolvem trabalhos muito importantes, né, eles ficam muito em evidência. Por causa dessa evidência, eles estão sujeitos às maiores falhas, entendendo tudo que você já falou para trás, né? Mas agora eu queria entrar um pouquinho mais nesse campo aí, tá? Eu diria que tem outros fatores além da evidência. Por exemplo, a maioria desses médiuns de cura que a gente ouviu falar que teve problemas eram médiuns que não estudavam a doutrina. Então, eram médiuns que não faziam esse questionamento que eu estou falando, e que, como eu também já falei lá para trás um pouquinho, recebem, né, espíritos, inclusive, orgulhosos, sabe? Espíritos que são impositivos, espíritos vaidosos, né? Até malcriados em alguns aspectos, tá? Né? No trato com as coisas, então, porque eles querem aparecer mais do que qualquer outra coisa. Então, isso aí é um grande problema. Quando o médium de cura está em evidência, mas ele tem a base, né, porque a gente conhece alguns, né, Dimas? A gente sabe da humildade, da seriedade e tal, né? Aí você sabe que ele não está se deixando levar pela vaidade. Então, o grande problema é esse. Primeiro, a falta do estudo, e estar em evidência sem ter uma base, e trabalhar com entidades que são, como é que eu poderia dizer, que eu falei lá no início, né? Às vezes tem muitos espíritos que não são espíritas. São espíritos que não têm uma base também de estudo, de conhecimento e tal. Eles têm conhecimento daquela função que eles vieram exercitar, e que é o de tratar a pessoa, de curar, ou coisa que olha, são chamados de médicos, né? Então eles têm esse conhecimento, mas eles não têm outro tipo de conhecimento dessas coisas que nós estamos falando aqui. Né? Da importância da humildade, da importância de você não se deixar exalçar, né? De você se manter ali num aspecto do anonimato, coisa que o vale, porque o que interessa é a obra, e não a pessoa em si, do espírito ou do médium, entendeu? Esse é o X da questão. E aí, quando você tem pessoas que assessoram esses médios, que também não têm o devido aí você cria um caldo cheio. Você cria um ambiente todo propício a falhar todo mundo. Não só o médium, mas todos aqueles que foram coniventes com as coisas que ele fez. Sim, entendeu? Sim, perfeito. O Edson, aí nós temos o médium lá, que é um médium, não vamos dizer em desenvolvimento não, apesar que a gente está sempre em desenvolvimento, né? Não estamos nunca pronto, sempre temos que aprender e crescer, mas é um médium que já está com uma certa bagagem. Com base nesse nosso bate-papo de hoje, esse médium ele recebe uma informação de uma mensagem que o mentor, o espírito companheiro ali, quer passar para o grupo ou para o público, né? Porque às vezes ele está numa reunião mais fechada ou está numa reunião mais, né, numa reunião com mais participantes. Como ele deve agir, Edson? Porque assim, como você bem disse, a mensagem vem, né, passa pelo crivo da razão do médium, e aí, né, e se for uma mensagem simples, né, se for uma mensagem um pouco mais complexa, um pouco mais complicada, o que o médium deve fazer, Edson? Então, a gente falou lá da questão do médium mecânico, semimecânico, intuitivo, né? Que hoje em dia a maioria é intuitivo. Por isso que passa por ele, e ele tem essa condição de filtrar, né, o que vai levar adiante. A grande maioria, pelo menos. Então, o que ele tem que fazer, na verdade? Usar da simplicidade, não usar do personalismo, não citar nomes. Se ele vai, por exemplo, dar uma mensagem, né, que seja de âmbito, às vezes que tem 1 ou 2, 3 pessoas que precisam ouvir, ele vai falar no âmbito geral. E cada um é que vai poder captar aquilo, entendeu, Dimas? Porque quando você começa a criar personalismo, dirigir para um, para outro, você começa a ter problemas sérios aí. Porque você, sem perceber, pode estar misturando a sua vontade de falar determinadas coisas com aquilo que o Espírito está ditando, entendeu? Está querendo transmitir. Né? Então, nesse sentido aí, precisa tomar muito cuidado. Precisa ter muita seriedade aí nessas questões, precisa, como eu falei aqui, questionar, inclusive,
E tratar sempre as coisas, mas de uma forma ampla. Jamais um mentor, né, sério virá para falar diretamente para uma pessoa. Um mentor sério. Ele vai falar de âmbito geral. Agora, se for um mentor meia boca, né, desses que também, né, aí ele vai querer falar para um, para outro, vai querer fazer planta de casa, vai querer fazer estatuto, vai querer fazer, entendeu? Aí a vaidade do espírito também, né? Aí não dá, né? Muito bem. O pessoal, acho que tá. Eu não sei se eles estão inibidos hoje, porque eles não estão fazendo perguntas, tá? Ou a explicação está sendo ótima, né? Eu quero partir para a segunda questão aí, que as explanações suas estão sendo bastante assertivas, né? No modo que a gente pensa também, do modo que a gente ouve, né? E eu queria que você, Edson, se possível for, desse uma mensagem aqui para os dirigentes das casas, dos orientadores que estão ali, os dirigentes dos trabalhos, orientadores, porque isso acontece muito com os médios que estão em desenvolvimento ou aqueles que já têm um pouco essa vertente. Que mensagem você daria para esse pessoal? Que sugestão você daria para que eles pudessem olhar para esses médios e auxiliá-los? Então, antes eu posso responder a questão do Marcos aqui, Dimas? Tem uma que... Opa, fica à vontade. Aqui. Ele fala assim, pessoa que quando o médium de incorporação vai trabalhar com o plano astral, ele deve ter uma conduta doutrinária impecável. Sim. Isso é o que se fala, né? E é o que se diz. Dificilmente você vai encontrar uma pessoa com, sabe, no mundo que nós vivemos, né, com uma conduta impecável. Aliás, pelo contrário, é mais interessante que você tenha alguém que tenha falhas, né, nesse aspecto, não da impecabilidade, mas de falhas mesmo, que todos nós temos, para que os espíritos possam, inclusive, aprender com você. Você aprender com eles e ele aprender com você. Então, se você esperar achar um médium de conduta impecável para que ele possa dar passividade, pode fechar as casas espíritas. Entendeu? Porque vai ser difícil. Naturalmente que todos nós temos que trabalhar, né? Nós estamos aqui justamente aprendendo a doutrina para que a gente vá trabalhando essas nossas imperfeições. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para dominar as suas más tendências e suas más inclinações. É o esforço que a gente vai fazendo para a gente se transformar, né? Então, a gente precisa tomar esse cuidado. Acho que a gente já está encerrando, Dimas, por isso que você pediu para mim fazer esse recado. Não. Esse é um ponto que como a gente acabou conhecendo várias casas, né? Tá. A gente sente mesmo nos dirigentes, nos orientadores ali, né? Junto aos médiums e até os dirigentes das casas com essas dificuldades. Já passamos por situações em assistências espirituais que tanto a nível do médium como da mensagem que vem ou a entidade que está se comunicando ali, elas são complicadas, né? Não são fáceis, não é uma coisa assim que você pega o caderninho e fala assim, olha, é baseado na questão tal, você não deve agir dessa maneira, tem muito mais coisa por trás, né? Todo um carinho, todo um respeito, né? Fala um pouco sobre isso aí porque o dirigente também é um médium, né? E pode estar falhando ali naquele momento também. Então, primeiro que a gente tem que desmistificar um pouco essa questão da mediunidade, né? Desmistificar no aspecto de não deixá-la tão importante a ponto de você endeusar alguém ou classificar os médios, né, por categoria. Ó, esse aqui é mais importante, aquele menos. Não. Primeiro, essa questão. Então, isso é de extrema importância. Segundo, o estudo. Quer dizer, qualquer reunião mediúnica, eu não falo estudo, mas é o estudo da doutrina em si, nas salas de aula lá, né? E também estudos prévios nas reuniões. No preparo que você vai fazer para a reunião, você lê em 15 minutos de antecedência, lê um trecho e conversar entre si. Além de servir de preparo para a reunião, serve de estudo, tá certo? Das questões que vão sendo debatidas. Isso é um outro ponto. O outro ponto é não incentivar e também não desincentivar o médium. Ou seja, incentivar que eu falo
aquilo que eu estava falando, né? De você tem um médium lá que é bom, e como você precisa dar conta da reunião, os outros não estão produzindo, você tasca tudo naquele médium. Você está correndo um risco danado de fazer isso, tá certo? Saber dosar. A própria espiritualidade vai saber acompanhar isso, vai ajudar nesse aspecto. O que você tem que entender é que uma reunião mediúnica não é uma reunião de produção. Você não está ali para produzir, você está ali para aprendizados, para ajuda mútua, né? Para interesses comuns. É assim? Então você precisa tomar cuidado com essas questões. Uma outra questão é essa de conversar mais no final da reunião sobre as coisas que aconteceram. Então você faz uma prévia, né, de 15 minutos, depois no final da reunião você faz mais uns 15 minutos de conversas, né, do que aconteceu, o que não aconteceu, como é que foi, como é que não foi, mas isso seja feito de forma natural, sem pressão, para que as pessoas possam se sentir livres para se expressar, sem achar que elas vão ser de alguma forma glosadas, né? E o dirigente, de hipótese alguma, ele pode se colocar como tutor, ele tem que ser o facilitador. Ele não pode ser ele achar que ele é o conhecedor de tudo e ele ditar as regras. Ele tem que ser o facilitador para que as pessoas possam, de alguma forma, produzir. Elas possam, de alguma forma, participarem das reuniões, tá certo? E elas ali se libertarem. Então, isso tem que ser uma certa naturalidade no agir, né? Eu penso que isso seriam os recados principais. E mais ainda, manter anonimato. Quanto mais anonimato você manter para o público, menos problemas você vai ter. Muito bom, Edson, muito bom. Essa colocação sua de produção, né, que em muitas assistências espirituais, e não só assistências espirituais, a gente vê muito isso também no passe, né, muita preocupação com a produção. É óbvio, né, que também os dirigentes, né, devem se preocupar que aquele processo de quantidade de pessoas que entram para tomar passe, por exemplo, né, não ficar muito tempo, porque você tem uma quantidade de pessoas que precisam ser assistidas. E também não exagerar, né, nas manifestações lá, aquela coisa toda que é muito comum. Bom, a Sônia Couto, ela está fazendo um questionamento aqui. Esse personalismo não seria algo que ele traz, que através da mediunidade seria o antídoto a essa característica? Eu acho que se eu entendi a questão dela, ela está falando que o fato da pessoa ter o Ela faz uma questão antes, né? Acho que é complemento dessa questão. Você está vendo ela aí, a pergunta? Antes, você não acha que há muito personalismo por parte dos médiuns, não somente na comunicação, mas também na condução daquelas pessoas que o seguem? Então, Sônia, esse é o grande problema, né? Quando o médium tem pessoas que o seguem, isso aí é um problema sério. Para o médium e para as pessoas. A gente tratou aqui, né? Nós não podemos ter deuses médios, como também não podemos ter deuses espíritos, tá? Tem muitas pessoas que seguem médios e muitas pessoas que seguem determinados espíritos. Tá certo? Nós precisamos tomar cuidado com isso. Não podemos endeusar. Nós estamos todos nós aqui no processo de aprendizado. Então, quando você tem pessoas que seguem outras, aí está faltando estudo, está faltando, sabe, aprendizado mesmo. Você pode até admirar alguém, você pode ir lá, eu gosto de ouvir a palestra do fulano, então eu vou lá ouvir. Mas sair seguindo e só ouvir fulano, que aliás é um grande erro que se comete, principalmente nas federativas aí, né? Você faz os eventos da federativa, é sempre aqueles médios. Você não pode ouvir mais ninguém. É só aqueles, como se eles fossem os donos da verdade do movimento espírita, entende? Não pode ser assim. Aí você está criando, de fato, os seguidores. Então, eu diria que aquele, plagiando, né, o que já foi dito, é cego guiando cegos. Porque a cegueira da vaidade, né, e a cegueira de não enxergar as falhas, porque aí você começa mas ele fez isso, mas tudo bem, sabe? Tem que ver a obra, tem que ver não sei o quê, tem que ver aquela questão dos fins justificarem os meios. Nós precisamos tomar cuidado com isso, gente. A doutrina espírita é a doutrina do estudo, né, da liberdade, inclusive, de expressão, de questionamento, e por aí afora. Então eu concordo, sabe, Sônia? A gente precisa tomar cuidado. Aí você pergunta assim, olha, o fato dele ter esse personalismo não seria
justamente para ele trabalhar isso no campo mediúnico? Eu diria que sim. Né? Aliás, uma das questões que é colocada no Livro dos Médiuns é justamente essa. Quando, né, o espírito vem, né, e traz mensagens que são repetitivas, a primeira coisa que o médium tem que tentar entender é se aquilo não é para ele. Porque de repente é para ele. E qualquer mensagem que chegue, você também tem que analisar se você não está, sabe? Se ela não está sendo feita para você. E você é o primeiro a receber, né, como médium, tá certo? Então você achar que você só está recebendo mensagem para passar para os outros, não é bem isso, né? É legal. Você vê que a Sônia, ela fala sobre a existência de casas que trabalho é feito aberto ao público. E pergunta o que você acha disso. Sônia, eu acho isso... É assim, se você vai ter lá um trabalho, por exemplo, uma palestra, e depois vem um espírito e dá uma manifestação final para o público. Um espírito só por um médium. Aí, beleza. Agora, quando você tem trabalhos mediúnicos abertos ao público, você está indo contrário aos estudos do Kardec, ao que determina a doutrina, objetivos da reunião, sabe, aquela questão da sinergia que há entre as pessoas. Então, atividades mediúnicas, tem muitas pessoas que reclamam, o espiritismo está fazendo espiritismo sem espírito. Não, não é isso. A manifestação mediúnica em si, a questão das manifestações dos espíritos, que precisam, inclusive, de orientação, isso tem que ser feito em salas reservadas, com o menor número possível. Lógico, você tem que ter lá um número de pessoas adequadas para você fazer, mas é ali. Eu não sou contrário a que você tenha, por exemplo, uma reunião onde tenha lá a palestra e no final tem a palavra do mentor, por exemplo. É a espiritualidade se manifestando. Agora, não para reuniões mediúnicas, né? Extensas, e com manifestações várias de espíritos, inclusive sofredores. Imagina. Verdade, Edson. Público assistindo. É verdade. Então, existe um fator aí, Edson, importante, né? Existem casas pequenas, onde o espaço não é permitido, não tem 2, 3 salas, né? Mas existe uma solução para isso também, né? Dias separados. Sim. Né? Que acontece isso, para evitar esse tipo de problemas que venham surgir. O Marcos, ele fazer fala um comentário que... sobre isso ainda aí, Dimar? Desculpa. Pode, lógico. Desculpa, eu te interrompi aí. Eu já presenciei, tá? A gente faz palestra em vários lugares, eu já presenciei, por exemplo, um centro em que tinha esse tipo de manifestação aí, não de um só, né, mas de vários, e um espírito lá falou que ia matar uma pessoa lá do público. Imagina a loucura. Meu Deus. Imagina, complicado, a pessoa vai numa casa espírita para receber consolo, para receber ajuda, e ela é ameaçada de morte lá por um espírito. Olha o nível da falta de estudo, da falta de orientação, da falta de controle dos dirigentes, de tudo. Estão brincando com a mediunidade, tá certo? Não é assim que faz. Verdade. Por isso a tua mensagem para os dirigentes, orientadores, ela é de fundamental importância. O Edson, o Marcos, ele fala assim, na doutrina espiritualista, não se deve ter arrogância por um determinado mestre. E ele fecha com chave de ouro, né? Somos todos alunos do amor de Jesus Cristo. Fantástico, né? É isso Fechou aí. com chave de ouro. É isso aí. Né? É isso aí. Bom, se todos nós tivéssemos essa mentalidade, né, Dimas? Nós teríamos tantos problemas assim, tá certo? Verdade. O problema é que o personalismo entra, e aí você tem o personalismo também dos espíritos. Eu estou insistindo muito com isso, não sei se você percebeu. Sim, mas é uma realidade. Personalistas, né? Espíritos que não são espíritas, que querem aparecer mais do que qualquer outra coisa. Cuidado. E fato importante, né, Edson? Os médiums não podem jogar essas responsabilidades nas costas dos espíritos. É responsabilidade de todos. Cada um tem a sua participação. Bom, gente, estamos chegando ao final aqui no nosso bate-papo aqui. Eu nem posso mais chamar de entrevista, né? Porque vai bate-papos agora, no finalzinho o pessoal começou a interagir, cada um dando fazendo uma pergunta, algumas afirmações. Ficamos muito felizes com a participação de vocês. Sem vocês, não tem sentido a gente estar aqui, né? Mas então ficamos muito felizes. Edson, muito obrigado pela sua participação. Faça as suas considerações finais, por favor.
Bom, Dimas, eu que agradeço. Eu espero que o público tenha entendido que a gente não está se colocando aqui como nenhum gestor, né? Como nenhum dono da verdade, como, tem que ser isso, aquilo. Não, nós estamos aprendendo. Aliás, uma das coisas que a gente coloca nos nossos cursos, Dimas, é que não existe professor de espiritismo. É isso mesmo. Como não existe médium, né? Que é o porta-voz do espiritismo. Tá certo? O espiritismo está aí para todos nós aprendermos. E o que nós temos que fazer pela doutrina é estudar. E colocar em prática, tentar colocar em prática aquilo que a gente está estudando, tá certo? Então é muito gostoso, inclusive, você participar de um grupo de estudos espíritas, sabe? A gente vem acompanhando, né, as turmas e tal, é muito gostoso os aprendizados que tem através até das histórias que as pessoas contam, né, das vivências. Isso é doutrina espírita. Sem imposições, né, com os questionamentos adequados e por aí afora. Então, o meu recado é esse. Eu agradeço muito a oportunidade, tá bom, de estar aqui com vocês. Muito bom, Edson. E olha que interessante, né, como que são as coisas. Esse tema mediunidade, né, os médiuns, porque os médiuns falham, que foi o tema principal, ele é tão amplo que, por coincidência, na sexta-feira próxima, que agora no dia, se eu não me engano, dia 16, nós vamos ter uma entrevista com o Plínio Marafon, um estudioso também, um participante da doutrina espírita, e ele sugeriu o tema mediunidade. Então, olha como a espiritualidade acaba fazendo as coisas, né? E como diz a nossa companheira que passou agora, acho que foi a Sônia, nós somos eternos aprendizes, né? Então, vamos estar juntos na próxima sexta-feira, acompanhando mais uma entrevista do nosso programa da TV Web Luz. Já para vocês saberem, nós já temos uma outra data marcada com o Edson, eu não vou nem falar agora, mas depois vocês vão receber nos recadinhos. A gente não deixa ele fugir, tá? A gente já fez um contrato, me parece que é por 1 ano ou 2 anos, a gente já fechou esse contrato. Então, pessoal, vamos aproveitar. Brincadeiras à parte, agradecemos. Edu, Rita, muito obrigado pelo suporte técnico que vocês deram para nós, né? E mais uma vez, Edson, muito obrigado. Aos nossos queridos internautas, novamente, nosso muito obrigado. Que Deus nos proteja e ilumine sempre. Lembrando, pessoal, em todos os dias que nós formos dormir, ou em determinado momento do dia, lembramos de fazer a corrente de vibrações de amor para esse período que nós estamos passando. São períodos difíceis, né? Onde todos temos ter muita reflexão. E acreditem, cada vibração, seja uma prece, um bom pensamento, uma busca de entendimento, ajuda muito, tanto aqueles que estão passando por essas dificuldades, sejam elas quais forem, também junto ao plano espiritual que pode acolher e auxiliar esses companheiros e a todos nós que estamos encarnados nesse período no planeta Terra. E assim, demos o nosso até logo, e na próxima semana estaremos aqui novamente no programa Entrevista. Um grande abraço a todos. Tchau, obrigado, Dimas.